dia a todos, boa tarde, boa noite, independente daqueles irmãos que nos acompanham aí pelos canais do nosso Centro Celuz. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, em mais uma oportunidade para refletirmos juntos sobre os ensinos do Cristo e falarmos também sobre autoconhecimento e hoje em especial sobre a fragilidade emocional. Antes de iniciarmos os trabalhos, façamos uma oração para entrarmos em melhor sintonia com a equipe espiritual. Jesus, meigo amigo, agradecemos por estarmos aqui hoje, servindo-te uma vez mais. Somos muito imperfeitos ainda, Senhor. Temos fragilidades inúmeras dentro de nós, mas queremos nos fortalecer com coragem e fé, retidão e bondade, e mãos operosas no bem, para que venhamos a repletar o nosso espírito com o que há de melhor, Senhor. Auxilia-nos nesta hora, pois que sabemos, ainda somos titubeantes e frágeis, Mestre, mas queremos estar contigo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Portanto, meus amigos, aqui estamos mais uma vez para refletirmos juntos sobre a mensagem Fragilidade Emocional de Joana de Ângeles. Em Renovando Atitudes, ela nos fala sobre esta que tem sido uma das questões recorrentes, em especial na atualidade, em que vivenciamos pressões inúmeras, diversos conflitos emocionais, em que nos assolam não só as questões da pandemia, o medo, a ansiedade e também as questões relacionadas ao nosso equilíbrio mental. Quando somos testados em nosso ser, diante das conjunturas que ocorrem, Joana nos ensina que a verdadeira fé, ela não pode estar pautada nos confortos do mundo, nas questões que são transitórias e passageiras, naquilo que na Terra nós colocamos às vezes o nosso melhor, como nos relacionamentos com as pessoas, nas questões da economia, do trabalho, das buscas profissionais. E ao depositarmos a nossa fé, os nossos mais caros sentimentos em situações tão instáveis e transitórias, verificamos que é inevitável nos depararmos com a decepção, com as réfragas, com as mudanças que ocorrem diante da fragilidade do mundo. E na mensagem Fragilidade Emocional, Joana nos traz essa reflexão, pois que, ao rememorar Allan Kardec, nos diz que a verdadeira fé é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer tempo, em qualquer época da humanidade. É verdade. E ela destaca ainda que, sobretudo sob o ponto de vista moral, a fé verdadeira é aquela que sabe enfrentar e se robustece diante dos dissabores do caminho, diante das frustrações, diante daquilo que não foi. Para falarmos de fé, confiança e para nos fortalecermos intimamente, não nos deixando levar pelas nossas fragilidades emocionais, Joana nos fala dessa importância de compreendermos também o porquê estamos reencarnados. Essa é uma pergunta importante de nós realizarmos
diante do nosso processo de reflexão íntima, de autoconhecimento, por que estamos aqui? A doutrina espírita, por ser uma doutrina libertadora e que nos concita a responsabilidade e não a culpa, ela faz com que venhamos a refletir na nossa parcela de responsabilidade perante as ocorrências vividas. E também nos coloca de frente com o nosso processo de autoiluminação, diante daqueles campos internos que nós todos temos e que precisamos iluminar em nós. Precisamos lançar a luz da fé e da confiança para olharmos para dentro e termos essa coragem de, olhando para dentro, ainda que verifiquemos algo que não nos seja agradável, possamos ter a coragem de nos modificar para melhor. Porque evoluir nem sempre pode ser uma evolução positiva, a depender das circunstâncias e da conjuntura. Precisamos evoluir para melhor e não para pior. E somente no processo de autoconhecimento é que verdadeiramente conseguimos olhar para dentro e verificarmos até que ponto eu não estou me excedendo, em que medida eu não estou me deixando levar pelas fragilidades emocionais e assim abandonando a fé e abandonando também o verdadeiro sentido de estarmos encarnados. Pois voltamos à pergunta que fizemos anteriormente: por que estamos reencarnados? A reencarnação não é um mar de delícias em que vivemos no nosso melhor e em que tudo nos é favorável. Enfrentaremos inevitavelmente o buril do sofrimento, não só pelas nossas escolhas, muitas das vezes irrefletidas, como nos dirá também o Evangelho segundo o Espiritismo em Bem-aventurados os aflitos, quando as aflições se amontoam sobre as nossas cabeças, e muitas das vezes somos nós mesmos que buscamos esses sofrimentos voluntários. Mas existem aquelas provações e sofrimentos que passamos e que nos é, na verdade, a construção de um conhecimento, de uma experiência necessária, e que se faz presente na nossa vida exatamente para que venhamos a amadurecer essa fé e transitar de uma fragilidade emocional para uma fortaleza maior interior. E precisamos dessa fé que transporta montanhas, que é capaz de transportar os obstáculos, as vicissitudes, superar os maus entendidos e a má vontade que ainda jaz em nós. Mas para tudo isso é necessário coragem, equilíbrio, bondade. É necessário deixar que esta fé possa nos iluminar interiormente, para que venhamos a modificar aquilo que necessitamos modificar. Então, o processo de reencarnação é um processo escola, de constante crescimento e aprendizado, em que a partir das experiências construídas, nós venhamos a melhor utilizar o nosso livre-arbítrio e assim melhor escolher. A escolha é responsabilidade de cada um de nós. Mas, muitas das vezes, não detemos aquele conhecimento necessário ou aquela experiência que nos seria importante para que venhamos a escolher melhor. Então, às vezes, realizamos sim escolhas equivocadas. Muitas das vezes, nos fragilizamos emocionalmente pelo desconhecimento, pela ignorância. Mas, ao adquirirmos o conhecimento necessário, ao vivenciarmos as vicissitudes da vida, certamente angariamos o conhecimento para melhor escolher adiante, pois que as provas, os desafios, os dissabores também voltam. Então a fé deve ser pungente e radiante, e assim nos coloca Joana de Ângeles, não só nos momentos de alegria, não só naqueles momentos em que nós estamos bem, em que tudo vai bem, como diria Shakespeare, tudo está bem enquanto está bem.
Mas também quando nós temos desafios a enfrentar, é este o momento que nós devemos robustecer a nossa fé. É neste momento que utilizamos a verdadeira confiança em Deus. E no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos é colocado que a fé remove montanhas, e quando Allan Kardec comenta, e assim também os espíritos nos colocam, de que a fé, quando é titubeante, as vicissitudes da vida, as dificuldades caem com toda a força sobre os ombros daquele que, na verdade, hesita na sua fé ou duvida, vacila. Certamente aí compreendemos a importância de nos fortalecermos e de não duvidarmos do amparo divino que sempre nos acontece, de nos amparar e de jamais nos deixar sozinhos ou ao desamparo. Em Pedi e obtereis, também temos um importante ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Deus permite que, mesmo diante dos nossos pleitos e rogos, alguns deles até mesmo em situações, em conjunturas que nos são desagradáveis e são também desastrosas, porque muitas das vezes pedimos algo que não nos fará bem e que não nos construirá moralmente, há o ensinamento dos espíritos quando comentam a importância e a eficácia da prece, em que Deus permite que determinadas conjunturas e sofrimentos nos alcance, para que seja o remédio amargo, mas necessário para que se promova a cura moral de que tanto necessitamos. E isso também se coaduna com tudo aquilo que Joana de Ângeles nos coloca na mensagem Fragilidade Emocional, quando ela fala da importância de confiarmos em Deus, de utilizarmos as ferramentas da fé confiante e da fé da doutrina espírita, que é raciocinada e equilibrada e que consegue sim ponderar as circunstâncias e nos manter de pé, nos manter firmes diante da existência e diante daquilo que temos que enfrentar e recolher, diante das responsabilidades a assumir. Então, Joana nos coloca isso muito bem e fala também que é natural passarmos por momentos de maior reserva, em que preferimos mais o silêncio, realmente o nosso humor muda, passamos sim por momentos de tristeza, mas a partir do instante em que deixamos que essa tristeza tome conta de nós, da nossa vida, a ponto de pararmos tudo, a ponto de querermos desistir de tudo e tombamos em um processo de depressão profunda, evidentemente que existem caso a caso as necessidades de cada qual, as circunstâncias, inclusive de saúde mental, que devem ser consideradas e apoiadas pelos especialistas e médicos, e isso é importante nós ponderarmos, mas quando nós já detemos um conhecimento, um amparo necessário e já nos defrontamos com outras circunstâncias de desafio, e tendo o conhecimento da doutrina espírita e essa fé capaz de nos fortalecer, nós desconsiderarmos isso, é um momento de atenção. É um momento em que nós precisamos refletir até que ponto nós estamos levando a nossa vida e por que estamos levando ela desta forma. O que está acontecendo conosco que não temos mais a confiança nem em Deus, nem em nós mesmos. Então, quando nós nos deixamos arrojar por um processo de depressão profunda, há aí que se questionar. É importante ponderarmos, é importante olharmos para dentro e verificar: será que isso que estou vivenciando está realmente me fazendo bem? E as perguntas interiores, as perguntas são muito importantes, porque as perguntas suscitam insights, aquilo que na psicologia junguiana é colocado como insight, como intuição. Quando nós nos questionamos intimamente,
as respostas nos vêm. Mas é preciso estar preparados também para elas, pois que nem sempre elas irão agradar os nossos desejos. Nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que efetivamente vai nos fortalecer e irá nos fazer bem. Muitas das vezes desejamos algo com muita intensidade e vontade e não deixamos falar mais alto a nossa intuição e consciência, que é onde está escritas as leis divinas. E aí, consequentemente, fragilizamos também a nossa fé, porque nos deixamos levar pelas más influências, por aquilo que na verdade são as nossas paixões inferiores e que nos ocasionam momentos de colheita negativa, de uma colheita, na verdade, amarga, de sofrimentos que nos são necessários para que venhamos a retornar para o prumo, retornar para a disciplina dos trilhos, como nos coloca Joana de Ângeles em outras de suas mensagens, para que venhamos a reequilibrar a mente e assim venhamos a nos fortalecer intimamente, aprendendo com aquela experiência, certamente. Por isso que a fé, ela sendo raciocinada na doutrina espírita e o espírito protetor, vai nos colocar no capítulo 19 de O Evangelho, que a fé é a fé humana e divina, e que nós temos essa capacidade íntima de nos reconstruirmos, de nos restabelecermos, é de suma importância para também não nos deixarmos levar por essa fragilidade emocional que muitas das vezes nos toma. Quantos de nós, devido à melancolia, devido a esse crescente da fragilidade emocional e por colocarmos a nossa felicidade e a nossa fé nas questões transitórias do mundo, nas questões eminentemente materiais e que são frágeis por si só, nós não nos deixamos levar também pela ideação suicida, pelas ideias de autodestruição, quando nós nos amamos menos, quando nós não valorizamos aquilo que temos e desconsideramos aqueles a quem amamos e que verdadeiramente nos consideram. Então, esta importância de refletir sobre a fragilidade emocional demonstra também a importância de nos autoconhecermos e nos autovalorizarmos, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou muito bem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E tendo fé, confiança, no momento em que nos sentirmos sobrecarregados, que sejamos capazes de realizar aquilo que o Mestre também nos ensinou. Vinde a mim, todos vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, o Consolador prometido, quando Jesus nos coloca o jugo leve, e a importância de amarmos e de praticarmos o bem como algo que não só nos fortalece intimamente, que constitui para nós uma terapia, mas que também faz com que repletemos a nossa alma e consigamos superar aquele momento de desafio, de tristeza profunda, aquele momento de fragilidade em que nos encontramos. E assim também Joana de Ângeles nos coloca na mensagem, dizendo dessa importância de valorizarmos a atual existência e de não desperdiçarmos a vida pela fragilidade emocional. Então, diante das vicissitudes e da melancolia, diante dos processos de dor inúmeros que vivenciamos, e em especial na atualidade em que somos convidados a sermos solidários ao invés de solitários, somos concitados a compreender o que seja solitude, somos convidados também a compreender que vivemos em uma sociedade interdependente, que dependemos uns dos outros, que podemos sim equilibrar atividades, que podemos sim trabalhar com saúde e com a busca do equilíbrio e do amparo ao outro, e o quanto necessitamos de observar a nossa própria conduta e verificar
onde estamos errando, onde estamos atuando de maneira egoística e desconsiderando o outro. Esse é o momento de reflexão na atual conjuntura. O momento é de união e não de dissensões, de divisões. Na verdade, o momento é de equilíbrio, busca de bom senso, de meditação, de união e de fé, de confiança, mesmo diante das conjunturas e das situações mais difíceis que venhamos a enfrentar. É, sobretudo, importante que venhamos a compreender que Deus está conosco e jamais nos desampara. É de suma importância entendermos isso para que não venhamos a tombar na fragilidade emocional. E é por isso, meus amigos, que aqui estamos em mais uma manhã para refletirmos sobre isso. Pensarmos em como aplicar o Evangelho de maneira efetiva em nossas vidas. A fé é um elemento tão importante e de cura que nós precisamos compreendê-la melhor. E assim, é impossível não nos recordarmos do episódio como está colocado por Amélia Rodrigues, da mulher hemorroíça, que estando em desespero, sendo relegada pelo preconceito e abandonada por todos, mesmo diante da sua própria família, em que ela também foi abandonada, em que ela também viveu desafios, ela ainda assim foi acolhida por Jesus quando, no alto do seu desespero, a multidão e os apóstolos, na verdade, em volta do Mestre, ela teve força suficiente para tocar-lhe as vestes e ali confiar de que ela seria curada, e ali compreender de que ela estaria bem, de que ela seria, sim, salva. E Jesus nos diz sobre isso. Quando ele sente o toque nas vestes e diz: de mim saiu uma virtude, quem me tocou? Pois que de mim saiu uma virtude. Na verdade, era a fé daquela mulher que, sendo hemorroíça, conseguiu alcançar finalmente a sua cura pela sua imensa fé e confiança. Então, cada um de nós, na atualidade, também somos concitados a termos fé para que venhamos a também alcançar as nossas curas íntimas. Termos também a fé raciocinada no sentido de compreender o alto cuidado que devemos ter no atual momento, não nos arrojando em situações de risco, em situações de festejos desnecessários, mas compreendendo a importância do momento que é para o crescimento espiritual. Então, tudo isso nos é colocado na atual conjuntura para que venhamos a nos tornar espíritos mais iluminados, mais experientes e que venhamos a fortalecer o nosso íntimo, não nos deixando levar pela fragilidade emocional. Então, Joana de Ângeles assim nos coloca em sua mensagem, nos convidando de que, se colocarmos a fé no local certo, encontrando-a, principalmente colocando-a em nosso íntimo e fortalecendo o nosso íntimo para que venhamos a melhor vivenciá-la, certamente encontraremos aí, como ela mesma nos coloca, vivendo os postulados da doutrina espírita, uma existência mais calma, mais serena, por que não dizer mais risonha, um pouco mais alegre, mais compreensível diante das conjunturas e dos sofrimentos do mundo, em que nós alcançamos um patamar de compreensão um pouco mais ampliado diante do que nos acontece. E assim venhamos a transitar no mundo, vencendo o mundo, como o próprio Mestre nos ensinou. E é assim, meus amigos, com essas breves reflexões, que aqui encerramos mais uma de nossas abordagens, agradecendo imensamente pela atenção, pela bondade de cada qual, pela paciência e que venhamos a trazer
todos esses ensinamentos e essas ponderações aqui feitas de maneira singela, mas de coração, para dentro do nosso íntimo, de todos nós, inclusive desta que vos fala, para que venhamos a melhor desenvolver o Evangelho, as nossas virtudes e para que cada um que se achegue a nós possa em nós verificar que nós somos, sim, esforçados no bem, homens e mulheres de bem, buscando ser verdadeiramente cristãos. Então, meus irmãos, que possamos agora encerrar com uma oração de gratidão. Mestre Jesus, agradecemos imensamente, Senhor, por mais esta oportunidade de refletirmos sobre o Teu Evangelho, sobre a mensagem de nossa irmã Joana de Ângeles, que tanto nos ensina sobre o amor e o autoconhecimento, para que venhamos a superar as sombras interiores e compreender que na vida estamos encarnados para evoluir e avançar no bem, para que venhamos a nos tornar pessoas melhores e assim nos educar moralmente, para que desenvolvamos a capacidade da fé de transportar montanhas e assim superar cada obstáculo que surja no caminho. Jesus amigo, agradecemos por mais essa oportunidade de hoje e rendemos a Ti, Senhor, graças e graças a Deus.